Então, meus queridos, domingo passado comecei a falar da providência de Deus, né? Eu fui buscar no dicionário o sentido, né, desta palavra, né? A prevenção, a disposição prévia dos meios necessários para obter um fim, para evitar um mal ou para remediar uma necessidade, né? Nós cantamos, nosso Deus, né, é poderoso, né? Porque Ele é poderoso para nos sarar, para nos levantar, para nos acudir. Aleluia. Deus sabe dos teus dias, sabe do teu amanhã. E Ele é fiel, Ele antes de tudo era. Aquele que era, que é, o que há de vir. Ele é quem domina, Ele é quem rege a minha vida e a tua vida. Por isso que eu estou trazendo esta palavra, para que vocês possam aproveitar cada vez mais no conhecimento, né, do poder de Deus e para poder depender nele, sabendo que nada foge do controle dele. Então a providência divina, né, é uma sabedoria suprema de Deus com a qual ele governa todas as coisas, né? Domingo passado eu falei, né, que existem algumas qualidades que são atribuídos, né, à pessoa de Deus e que na doutrina cristã se chama atributos de Deus, né? Dentre essas qualidades, a palavra providência, né? Aí eu fui ministrando, eu falei, né, em Gênesis, eu falei em Gênesis capítulo 1, eu li que no princípio Deus criou os céus e a terra, né? Só que depois que ele criou os céus e a terra, ele não abandonou, ele continuou, né, a se preocupar, a cuidar, né, daquilo que ele criou, né, da sua criação e das suas criaturas, né? E eu fui lendo, só que eu esqueci, né, que a palavra com que Deus trouxe esta ministração ao meu coração se encontra em Gênesis capítulo 45, verso 5, e que eu vou ler. Diz a palavra de Deus: agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Né? Quem sabe, quem foi que falou isso? Hein? O Zé, né? É o José. José foi um dos filhos de quem? Hein? Jacó ou Abraão? Hein? Jacó. Amém. Então, e ele falou isso em algum momento da vida dele, para aqueles que venderam ele, né? E eu fui ministrando, depois eu vou tocar neste assunto ainda, né? Eu fui falando que existem três, né, aspectos importantes da providência de Deus, no mínimo três. Eu falei da preservação, né? Que através do poder dele, ele preserva o mundo que ele criou, né? Se a gente olhar na confissão do rei Davi, em Salmos 36, é bem clara. Ele diz assim: a tua justiça é firme, né? E bem clara, né? A tua justiça é firme, como as altas montanhas, né? E as tuas decisões insondáveis como o grande mar. Tu, Senhor, preservas tanto os homens quanto os animais, né? Em segundo lugar, eu falei sobre a provisão, né? Não somente Deus cuida, zela pela tua criação, Ele também supre as necessidades das suas criaturas, né? Quando Deus criou o mundo, Ele criou as estações, como dizem em Gênesis capítulo 1, verso 14, né? E Ele provém alimentos também para os humanos e para os animais também. Gênesis 1, 29 a 30, né? E nós vimos também quando Ele fez a promessa depois do dilúvio, de que jamais, né, Ele irá destruir a terra como Ele fez, né, permitiu acontecer, né? Então, nós vemos também o Senhor Jesus Cristo falando dos padais,
né? No Novo Testamento ele diz, olha, né, os pardais nem semeiam e nem colhem, porém ele, Senhor Jesus, provém alimentos para eles, né? Quanto mais ele não suprirá, quanto mais ele não proverá, né? E o apóstolo Paulo falou em Filipenses também, né? Que o nosso Deus suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, né? Então, tem a preservação, né? Tem a provisão, né? E tenha também, né? Por último, que eu falei foi o governo dele, né? O governo do Senhor. Junto à sua preservação e provisão pela sua criação, ele também reina no mundo, né? Deus é soberano, né? Porém, existe a sua vontade permissiva e existe também a sua supervisão. Foi a última coisa que eu falei, né? E tem essa guerra entre o mal, né? O bem e o mal, né? E Deus, a palavra de Deus fala que o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, você encontra esta palavra. Então existe propriamente dita a vontade de Deus e existe a vontade permissiva, né? Ele reina, porém o sistema em que nós vivemos é dominado pelo nosso inimigo maior, que é o Satanás. Porém, existe um porém aí, ó. Se você se submete à vontade de Deus, ele não permitirá que o Deus desta era tenha acesso à tua vida. Por isso que Deus, ele nos deixa à vontade. A palavra de Deus fala em Apocalipse, capítulo 3, 19, me parece, eu não tenho a certeza, mas ele fala que eis que estou à porta batendo. Se alguém abrir, eu entrarei e assentarei para cear, né? Deus nunca invade você. Deus nunca te obriga a nada. Ele te dá o livre arbítrio. O que aconteceu, né? No Jardim de Éden? Ele criou tudo e deu orientação. Não toca naquilo ali. Não faça assim, não faça aquilo. Agora, cabe a você fazer ou não, né? E o homem foi lá e fez aquilo que ele não orientou a fazer. E nós vivemos essa desgraça por simples desobediência, né? De um casal, né? E eu creio nisso. A palavra de Deus fala que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. O ladrão não bate a tua porta como Deus. Ele vem gentilmente, olá, posso entrar? Não quero você. Tá bom, tchau. O ladrão já vem chutando, atirando. Ele veio para roubar, matar e destruir. Só que o trabalhar do inimigo só terá força, só terá, né, valor na tua vida se você realmente não se submeter à vontade deste Deus, nosso Criador. Amém? Então eu falo do governo dele aqui, ó, né? E eu falo que Satanás é o Deus desta era que exerce um controle considerável no sistema em que nós vivemos, que é o mundo, né? Mas em 1 João capítulo 5, 19, fala assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno, né? Em Lucas capítulo 13, 16 diz assim: então, né, nós vimos também, né, depois que eu falo que o mundo está sob o poder do maligno, nós vimos várias pessoas na palavra de Deus que foram dominados por anos, né? O caso de uma mulher em Lucas 13, 16, onde Jesus diz: então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por longos 18 anos. Isso é para mostrar para você que o domínio do diabo existe. Ele prende as pessoas, mas a partir do momento que Jesus Cristo adentra a situação, a pessoa é o quê? É liberta. Amém? Então existe este poder. Eu falo para as pessoas: não, a gente está vivendo num mundo, num tempo de graça. Você está enganado. O poder do diabo continua com ele. O que você tem que fazer não é enfrentar o diabo.
palavra de Deus fala, resistir ao diabo e ele fugirá. O que você precisa fazer é encontrar abrigo em quem? No Altíssimo. Salmo 91 fala isso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente faz o quê? Descansará. Se você não conhece o que é sombra, eu te levo para a África, para um deserto. Você vê um sol de 50 graus, você vê uma árvore, é aí que você vai entender o que é sombra. Você vai sentar debaixo daquela árvore, aquela brisa quente que vem, vai passando. É esta sombra que o Davi está nos falando em Salmo 91. A sombra do Onipotente. Deus vira uma sombrinha e você fica debaixo. Nenhuma flecha atirada pelo inimigo te alcançará. 1000 cairá do seu lado direito, 10.000 à tua esquerda, mas nenhum mal chegará à tua tenda. É o privilégio daqueles que buscam a Deus, que querem viver, experimentarem a vontade dele, que é perfeita, boa e agradável. Então, porque em Efésios capítulo 6, diz assim, verso 2: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A tua luta não é contra as pessoas, a tua luta é contra esses dominadores. Eu dei um exemplo sobre o profeta Daniel, um homem que deu a vida dele a Deus. Enquanto exilado, ele buscava o Senhor, jejuava, mas havia um potestade que se chama príncipe da Pérsia, que não deixava os anjos do Senhor entregar a bênção de Daniel. O que Deus fez? O Daniel ser um filho de Deus, ele enviou arcanjo Miguel para travar uma batalha com esse demônio, enquanto os outros anjos levavam a bênção de quem? De Daniel. Em outras palavras, nós precisamos, meus queridos, quando se fala na providência de Deus, está disponível para todos, mas os filhos têm preferência. Amém? Existem criaturas de Deus, existem filhos de Deus. As criaturas estão aí, todo mundo, mas os filhos de Deus são aqueles que fazem a vontade do Pai. Amém? Amém. Glória a Deus. Aí eu falei que hoje eu iria falar um pouquinho, desta providência de Deus, traçar um paralelo, entre a providência de Deus e o sofrimento humano. Por que nós passamos por luta? Por que nós sofremos? O mundo caído já é maligno. A providência de Deus não é uma doutrina abstrata, conforme eu falei, no que concerne o nosso dia a dia. Todos nós experimentamos sofrimentos, muitas vezes durante a nossa passagem aqui na Terra. Todo mundo enfrenta problemas, porque o problema já veio da onde? Da queda do homem. Mas eu falei que Deus não deixou de acreditar, Deus não deixou de zelar, Deus não deixou de cuidar. Ele continua o mesmo, ontem, hoje e para sempre. E Ele cuida, E é inevitável esses sofrimentos. E é por isso que às vezes nós questionamos, mas por quê? Por que comigo? Por que fulano de tal está só? Por que aquilo ali? Por quê? Deus me levou também no livro do Jó. Jó capítulo 7, versos 17 a 21. Se você achar, você coloca aí para a gente ler. Jó,
Jó 17 a 21 diz assim: que é o homem para que lhe des importância e atenção? Para que o examines a cada manhã e o proves a cada instante. Nunca desviarás de mim o teu olhar, nunca me deixarás a sós, nem por um instante. Se pequei, que mal te causei? Ó tu que vigias os homens, por que me tornaste teu alvo? Acaso tornei-me um fardo para ti? Por que não perdoas as minhas ofensas e não apagas os meus pecados? Pois logo me deitarei no pó. Tu me procurarás, mas eu já não existirei. É o momento, o ápice, né, do sofrimento do Jó. Ele fez esta lamentação, né? Nós sabemos da história do mesmo Jó no finalzinho, como foi. Diz que o final do Jó foi muito melhor do que o começo. Deus começou a agir na vida do Jó quando ele parou com os porquês. Quando ele parou de perguntar o porquê e começou a acreditar e confiar e orar pelos amigos dele. A partir do capítulo 41, a vida do Jó fez o quê? Mudou. Mas essas experiências fazem surgir, perguntas, esses sofrimentos, sobre a realidade do mal e o seu lugar no plano de Deus. Deus, ele permite que seres humanos experimentam as consequências do pecado, que entrou no mundo através da queda do Adão e Eva. Por exemplo, aí vem aquela palavra que eu li no começo. José, ele sofreu muito devido à crueldade e à inveja dos seus irmãos. Ele foi vendido pelos seus irmãos e se tornou um escravo na casa de quem? Pótifar, Isso você se encontra em Gênesis 37 e Gênesis 39. Enquanto ele vivia uma vida de obediência a Deus, ele foi injustamente julgado pela imoralidade e encarcerado por quantos anos? Quem lembra? 2 anos o José passou. Deus, ele permitiu esse sofrimento na vida de quem? Do José. Mas Deus já tinha algum propósito. E esse propósito foi o que eu li para vocês em Gênesis 45, verso 5. O próprio José entendeu. Depois que ele passou por todo aquele sofrimento na casa do faraó, ele foi preso, foi acusado injustamente de ter paquerado, cobiçado a esposa do faraó, e foi jogado na prisão. E ele aguentou tudo isso, continuou fiel. A quem? A Deus. Olha o que ele falou para os irmãos dele, quando o negócio se apertou, os irmãos foram buscar alimento no Egito. Verso 5, do Gênesis, capítulo 45. Diz o quê? Olha o que ele fala aqui, Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Você já passou por alguma situação dessa na tua vida? De passar por uma situação difícil para depois entender o porquê. A gente só entende o porquê depois que a situação passar. Mas você precisa estar atento para ouvir a voz de Deus, porque essa voz é o que nos sustenta, o que nos faz perseverar, o que nos faz prevalecer. Olha aqui que esse homem passou na vida. Ele passou por uma situação difícil. Os irmãos venderam ele, achando que ninguém ia saber. Mas Deus permitiu isso porque anos depois a vida de José foi honrada. Ele virou até rei, governador do Egito. E a família, o povo de Israel foi para o Egito, E através de José eles puderam receber alimento e tiveram a oportunidade de sobreviver àquela época de seca. Aí José falou para eles: não foi para o mal que vocês me venderam, mas foi porque Deus permitiu, para que futuramente vocês não venham a perecer, mas para que vocês venham a ter a vida. Você pode, isso é propósito de Deus.
Eu quero com isso te dizer nesta manhã que você pode estar passando por um momento difícil na tua vida. Mas creia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam, colaboram para o seu bem. Pode ser, está parecendo, não tem mais jeito. Tem sim. Continua firme. Continua acreditando. Continua crendo que aquele que é fiel, que iniciou esta obra na tua vida, ele é fiel para completar. Ele permite que nós passamos pelo vale da sombra da morte. Davi mesmo diz, olha, eu não temerei, não terei medo, porque eu sei quem está comigo. Eu sei quem está comigo. Ainda que eu caminhe pelo vale da sombra da morte. Tem pessoas que desistem no meio. Como muitos pereceram no meio daquele deserto, né? Querendo voltar para o Egito. Não volte. Toda mudança em nossas vidas, né? Há um preço a pagar. No caminho da tua salvação, no caminho da tua terra prometida, no caminho da tua vitória, você tem que passar pelo deserto. Porque é no deserto que você é forjado. É no deserto que você é preparado. Glória a Deus. Eu uso muito, eu vejo os militares, eu vejo meu pai foi um general, eu vejo muita gente, né? Quando a gente foi para o quartel, para você se formar é um sofrimento. Você passa por várias etapas. É assim, na nossa vida, no nosso dia a dia. Você precisa se atualizar. Para crescer no teu trabalho, precisa se atualizar, precisa passar por noites de estudo, precisa abrir mão de tanta coisa que você gosta, para que no dia do concurso você vai lá e presta e passa. Deus ajuda aqueles que se ajudam. Glória a Deus. José, ele liberou esta palavra, né? Em Gênesis 50, verso 20, fala também, olha o que o José falou para os irmãos. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. O mal que está acontecendo na tua vida, pode amanhã ser usado para o bem de muitas vidas. Mas você precisa entender que há um propósito de Deus para todas as coisas que acontecem na tua vida. Em vez de perguntar o porquê, comece a glorificar ao Senhor. Comece a falar para Deus, Deus, eu não entendo. Eu não sei o porquê. Também não me interessa o porquê. Eu quero que o Senhor me dê uma luz no finalzinho do túnel, para que o meu coração possa se alegrar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Né? É o que Deus tem para a vida daqueles que perseveram. Né? Existe um propósito de Deus. Então, as maldades das pessoas contra nós, como foram contra o José aqui, muitas vezes a gente se rebela. José poderia ter chegado no Egito e falou, puxa, né, aqueles filhos da mãe me venderam, eles vão se ver. Eu nunca mais vou perdoar. Ele vai rebelar contra os irmãos, rebelar contra Deus. E aí, futuramente, uma geração vai ser eliminada, porque ele se rebelou. Eu não sou José. Também eu não sou Jesus Cristo. Mas muitas vezes, como ser humano, a vontade que nos dá é de vingar. Né? Mas o que a palavra de Deus diz? A vingança é minha, diz o Senhor. Você não foi chamado para vingar. Você não foi chamado para rebelar, né? Tem pessoas aqui no nosso meio que são perseguidas no lugar de trabalho. Tem pessoas aqui que são maltratados no meio, no âmbito familiar. Tem pessoas que são humilhados, mas os humilhados serão exaltados, diz a palavra de Deus. É difícil. Às vezes Deus permite que você passe para que amanhã, eu falo para as pessoas, eu não posso orar para uma pessoa que está passando por depressão, se eu não sei o que é depressão. Elias, ele sofreu, o profeta Elias, ficou deprimido.
E quando eu tive um tempo nos Estados Unidos, eu entrei numa fase de depressão aguda. Porque eu falava, para disso aí, isso é besteira, isso é palhaçada. A depressão não existe. Deus permitiu que eu passasse. Eu voltei aqui com 10 quilos a menos. Começa a tremer os ossos, começa a tremer. Falei, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu só dizia. Eu só chorava dentro de um quarto. Eu não queria sair. Aí depois o Senhor falou, agora você sabe o que é depressão. Falei, eu sei, Senhor, nunca mais eu quero saber, eu já aprendi. Agora me ajude a orar e a consolar aqueles que estão deprimidos. O Senhor é bom e o seu amor dura para todo sempre. Não adianta. Semana passada nós recebemos, quando a Cátia abriu aqui, parem de lutar, Salmo 46, e saibam que eu sou Deus. Isso faz parte da providência dele, da preservação, da provisão do governo. Deus, ele governa, ele reina sobre a tua vontade, sobre a tua... A gente ora, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. Amanhã você põe ele de lado e a tua própria vontade quer prevalecer. Isso não existe. O governo dele é completo. E tem que ser completo sobre a tua vida. Amém? Amém. Hoje, José está te falando. Se alguém planejou mal contra você, saiba que o teu Deus é um Deus que transforma toda maldição em bênção. Aprenda a perdoar. E tem pessoas, que nesta minha caminhada, não aqui, mas pessoas lá de Checoslováquia, que eu jurei a mim mesmo que nunca vou perdoar. E um dia Deus me botou num cantinho, me deu um aperto, tá um beliscão assim, que eu dei um grito. Ele me falou, por que você está gritando? Falei, porque está doendo. Ele dizem, assim, você está apertando aquele povo e está doendo neles. Então libera aquele povo que eu te libero. Ele não pode te perdoar se você não perdoar o próximo. Amém? Amém. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Meus queridos, não somente sofremos com as consequências do pecado dos outros, como também sofremos com as consequências dos nossos pecados. Então, se você está falando, Deus, o Senhor não existe, por que eu estou me separando? Saiba que a consequência dos nossos pecados são frutos que são colhidos aqui na terra, às vezes. Por exemplo, leva a separação. Imoralidade e adultério pode levar a uma separação. Quando você trai o teu marido, o que você está pensando? Quando você trai a tua esposa, você está pensando em ser consultor a Deus? Não. Qualquer ato de traição pode levar à destruição de uma família. E a família é destruída. Isso é a consequência do pecado. Deus não tem nada a ver com isso. Você que tomou a decisão, agora você tem que arcar com a consequência. Por isso que nós somos chamados a vigiar, a ter uma vida com Deus. Porque quando você é atentado, o Espírito Santo de Deus te fortalece. Glória a Deus. Nós sofremos as consequências da perseguição do pecado dos outros. Os irmãos de José cometeram um pecado. José pagou, pelo pecado. Mas Deus usou aquela situação para perdoar, para abençoar uma geração. Mas também o nosso pecado também causa grande dano sobre as nossas vidas. Um outro exemplo que eu vou te dar. Tem pessoas por um segundo, um centésimo de segundo, comete um ato impensável. Numa discussão de trânsito, você puxa uma arma, pá! É um centésimo, você já matou. Ira descontrolada. O que vai acontecer? Você já derramou sangue, mas você já matou.
Não tem volta. Agora você vai ter que passar anos e anos. Aonde? Na prisão. Glória a Deus. Isso causa, né? Problemas. Isso causa ausência, né? Do poder de Deus sobre a tua vida. Uma das coisas também, mais um exemplo, né? Propina, olho gordo, pode te deixar. Agora o país está borbulhando, tá um caldeirão, está fervendo, cada dia está surgindo denúncias. E todo mundo negando. Não, tudo que eu recebi foi legal. Eu sei que foi legal, mas qual foi a procedência? Aí então, se você me dá 30 milhões para a minha campanha, eu vou lá e declaro, é um dinheiro bom, mas de onde veio esse dinheiro? Foi legal, você recebeu, né? Agora, qual foi a procedência? Está todo mundo dizendo que não aconteceu nada. O único ladrão aqui sou eu. O povo faz aí, você toma cuidado. Tudo aquilo que é feito às escuras depois vão aparecer. Aparecerão. São as consequências do pecado. Eu não me imagino, né? Eu não sei como, né, a base familiar hoje, o que representa. Por isso que a gente ora pelas crianças. Porque o que essas crianças vê os pais fazerem, eles vão ser dignos, né? Amanhã eles vão fazer a mesma coisa. Se eu sou um desses que vejo meu pai de 70, 60 e poucos anos sendo algemado e levado para a prisão, para a cadeia, eu vou morrer de vergonha. Isso já não faz mais vergonha hoje. O ladrão é aquele que assalta banco, que rouba supermercado, né? Quando pega, eles entram no camburão, levam uns cacete bem dado. Agora esses outros pegam um carro com ar-condicionado, ainda vai escoltado, sem algema. A diferença está aí, né? Meus queridos, o sofrimento também ocorre para aqueles que perguntam a Deus por que tal acontece. Eu só sei da minha vida, eu não sei da vida daquele que está do meu lado. Quando as coisas acontecem, a gente precisa não perguntar, mas dobrar o joelho, falar a Deus, eu não entendo, eu não sei o porquê. Põe a tua mão sobre esta situação. Diz a palavra também que o sofrimento também ocorre porque o Deus desta era, que eu já tinha lido, está trabalhando sem cessar. Ele mata, ele rouba, ele destrói, né? O Novo Testamento está repleto de pessoas que passaram anos e anos sendo atormentados, né? Eu tenho algumas, né, atormentação mental daquele cara, né, em Marcos capítulo 5, 1 a 14, física em Mateus 9, 32 a 33, você pode ler em Lucas 13, 11, Lucas 11, 16, né? Tem muitos versos, não precisa colocar, estou sendo muito rápido, né? Mas você pode ler, depois tem uma professora que me prometeu redigir, porque esses ensinamentos nós vamos transformar em pequenos panfletos. E nós vamos discutir mais sobre tudo isso. Eu vou falar sobre o batismo em Espírito Santo. Eu vou falar sobre o sofrimento dos justos. Eu vou falar sobre a glória de Deus, a vontade de Deus, o poder de Deus sobre a força das trevas. Todos esses ensinamentos nós vamos passar aqui, para que você saiba que Deus é para você, Deus é contigo, né? E que o teu sofrimento, todo o teu esforço de permanecer, para permanecer na presença dele, não é em vão. Glória a Deus, né? Então eu quero com isso falar para os amados que Deus permite o sofrimento, né? Dizer que Deus permite o sofrimento não quer dizer que Ele é o causador de tudo que acontece conosco neste mundo. Ou Ele é quem decreta as tragédias. Deus nunca é o causador.
Leia em Tiago capítulo 1, verso 13. Ele diz assim, ó, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, né? Olha aí. Portanto, ele às vezes permite, às vezes direciona as coisas, e no final ele dá o seu veredito para que a tua vontade seja feita, para que o propósito dele seja conhecido, e para que todas as coisas venham a cooperar, a colaborar para o seu bem, que o ama. Amém? O bem daqueles que amam a Ele. Isso você vê em Romanos 8, 28, né? Amém? E por último, nós temos o nosso relacionamento também, né? Com esta providência de Deus. Em Mateus 5:45 fala que Ele estende as provisões dele, né? Aos justos e aos injustos também. Fala para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre quem? Sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Essa provisão dele também, né, específica, é estendido a indivíduos também, como foi com José, que honrou a sua vida, honrou Deus, né, através da sua vida de obediência. Quando você é obediente a Deus, Ele tem prazer em derramar as suas bênçãos sobre a tua vida. Não importa a circunstância. É tempo de ouvir e obedecer. Davi, o José também, ele foi honrado, né? Naquela terra lá. Jesus Cristo, quando ele era um recém-nascido, ele experimentou também essa proteção, né, da parte de Deus, quando o rei Herodes decretou o assassinato de todos os recém-nascidos. Agora, por que foi salvo o Senhor Jesus Cristo? Pela obediência, né, de quem? Dos pais. Fizeram o quê? Os pais obedeceram e levou o Senhor Jesus para onde? Para Egito. Para onde aqui, ó? Em Mateus capítulo 2, verso 13. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. E os pais cataram o menino Jesus, ó, foi embora para Egito. Se fosse eu e você, não, mas não disseram que ele era Emmanuel, não era Deus. Não, ele é Deus, ninguém pode me dar. E fica lá, Herodes vem ali e cravo. Aqueles que temem a Deus, que reconhecem a Ele em todos os seus caminhos, tenham a promessa de que o Senhor fará prosperar os teus caminhos. Provérbios capítulo 13, verso 5 a 7. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Tem pessoas que se acham muito inteligentes até o ponto de questionar tantas coisas. Mas a palavra de Deus diz que se você precisar de sabedoria, você faz o quê? Peça a quem? Ele é o dono de todas as coisas. A tua inteligência não é nada perto, né, da onisciência, onipotência, né, onipresença do nosso Deus. Em outras palavras, para
Nós precisamos ser um pouquinho mais humildes. Ao homem humilde cabe a exaltação de Deus. Ele te leva pelas veredas que Ele mesmo preparou, para que você não venha tropeçar. Na sua providência, Deus também direciona os assuntos da sua igreja, e até na vida de cada de seus membros, aqueles que o servem, aqueles que ministram ao seu povo, né? Em Atos capítulo 18, 9 a 10, fala disso. E encerrando, meus queridos, o Senhor, Ele trabalha, né, para o bem, para todos aqueles que o amam e que o conhecem, verdadeiramente falando. Romanos 8, 28. Amém? E esse é o nosso relacionamento, né, a esta providência de Deus, né? Ele nos responde, né, em meio à aflição, né? O Salmo 46 fala que Deus é o nosso socorro em tempos de angústia. Ele é o nosso auxílio, não é isso? Ele nos responde. Ele tem, né, dado ouvido, né, à oração daqueles que clamam, pela fé, né? E através da oração e a nossa confiança, nós experimentamos a paz de Deus, né? Em Filipenses capítulo 4, versos 6 a 7, né? Olha aí, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com a ação de graças, apresentem seus pedidos a quem? Mas a ansiedade tem sido a ordem do nosso dia a dia. A ansiedade não é de Deus. Fala quem está do teu lado. A ansiedade não é de Deus. Acalma. Fala assim, aquieta o teu coração. E deixa Deus agir. Amém. Amém? No mesmo Filipenses capítulo 4, verso 13, veja o que está falando. Meus queridos, nós recebemos poder, né, do nosso Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Mas tem gente que interpreta mal isso. Não lê anterior, né? Eu sei passar fome. Eu sei passar tribulações, né? Eu sei, né? Olha aí, sei o que passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí em seguida ele fala, tudo eu passo. Seria esta palavra correta. Tudo eu passo naquele que me fortalece. Tem cristão que rouba. Eu posso matar ali e tomar o dinheiro dele, porque Jesus Cristo me fortalece. Aqueles que luta MMA, eles entram, Deus é fiel, com a bandeira aqui, ó, cata o outro lado, soca, o sangue jorra. Aí levantam a mão dele vitorioso, ele, glória a Deus. Deus está no meio disso? Não. Isso é coisa do diabo. É o Deus dessa era. É o Deus desta era. Lhe pega o cara, soca, dá um mata-leão, estrangula o cara, desfalece. Aí o juiz vem e levanta a mão dele. Glória a Deus. Aí, o que você quer falar sobre esta luta? Não, primeiramente, toda honra e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Falei, Jesus está recebendo tanta honra. Todo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. E nós recebemos, né, a misericórdia, a graça
e ajuda do nosso Deus em tempo de necessidade. Hebreus capítulo 4, verso 16. E Filipenses 4, 6 também fala, já lemos, né? Mas leia Hebreus 4, 16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontramos graça que nos ajude no momento da necessidade. Amém? Tudo isso tem na tua Bíblia, não é só na minha Bíblia, não. É a mesma. Deus está te dizendo que se você se aproximar do trono dele, você vai encontrar a graça, vai encontrar a misericórdia, vai encontrar ajuda quando você estiver passando pelo vale da sombra da morte. Aleluias. E estas orações podem ser por você mesmo ou pelos outros, pelo próximo. É o que nós chamamos de intercessão, né? Em Romanos 15, 30 a 32. A gente pode se aproximar ao trono de Deus ao nosso favor e a favor do nosso próximo, né? Romanos 15, 30 fala: recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. É o Paulo pedindo, clamando. Isso tudo faz parte da providência de Deus. Isso tudo tem a ver com o nosso relacionamento com esta providência de Deus. Através desse ensino, meus queridos, eu sei que, né, os aspectos da providência de Deus são o quê? Preservação dele, a provisão dele, o governo dele, né? E eu pude também relatar, traçar um paralelo entre o nosso sofrimento com esta providência. E agora eu falei sobre o nosso relacionamento, né, com esta providência. Uma das coisas que eu falei aqui, que as provisões dele estendem tanto ao justo, como também para o injusto, né? O amor de Deus dura para todo sempre. E que Deus possa nos ajudar, que Deus possa nos ensinar a aproveitar, né, desta providência diária dele sobre as nossas vidas, e que nós não venhamos a perecer, mas com esta graça, com esta misericórdia que foi nos concedida através da pessoa de Cristo Jesus, possamos, né, crescer no amor, crescer no serviço ao reino, crescer no nosso relacionamento um para com o outro e praticar o verdadeiro cristianismo. Não é o cristianismo de toma lá da cá, mas é o cristianismo que é feito à base de sacrifício, né? Amém? Amém. Fique em pé que eu quero orar pela tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu te glorifico, Senhor, pela tua palavra. Nós sabemos cada dia que passa que o Senhor é um Deus presente. O Senhor não nos deixa falecer, o Senhor não nos deixa, né, desfalecer. O Senhor sabe que as cargas desta vida, Pai, o Senhor preparou um lugar onde nós possamos levar. Jesus Cristo, Ele diz: olha, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então não tem motivo, não tem o porquê carregamos, se nós temos quem pode nos aliviar. O Senhor, desde o fundamento, o firmamento da terra, da fundação da terra, o Senhor tem tido zelo. Tu tens cuidado de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo sacrifício. Não obstante, Cristo Jesus deixou a sua glória e foi para a cruz de Calvário. Abriu mão da sua glória, se entregou para que eu e os meus irmãos tenhamos a vida em eternidade. Obrigado, Senhor. Abençoe a tua igreja, abençoe esta palavra, que possa encontrar um lugar
nos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo.